Olá, meus amigos! Hoje estamos aqui usando uma ferramenta diferente, que eu estou usando aqui um cronograma com a linha do tempo de Daniel 8 e Daniel 9, mostrando o desolador abominável, né? Então, nós vamos começar lá em cima, lá no Império Medo-Persa, porque é uma das bestas que Daniel fala, o Império Medo-Persa. Lembra o urso, né? E aí ele fala de 2 chifres, e isso acontece mais ou menos em 539. Esse império fica até 331 a.C. Tudo isso registrado na Bíblia conforme Daniel profetizou. Sendo que ele vai ver uma outra besta que se levanta, que é o Império Grego. O leopardo, vocês lembram do leopardo? Eu não vou entrar na Bíblia hoje, eu vou ficar aqui para resumir dentro aqui dessa proposta que eu fiz da linha do tempo. Então, quando se levanta o Império Grego, que é ali o bode, o grande chifre, né? Que é desde o século 331 a 332 a.C. Então, você vê que é um reinado relâmpago de Alexandre o Grande. Ele se levanta e logo perece, ele morre, como é dito por Daniel, que os seus sucessores são representados ali em Daniel por 4 chifres, que na verdade são 4 reinos. E a gente tem que começar a aprender, ouvir as simbologias, a forma como os profetas vão falando. Isso tem que fixar na nossa mente, para depois, quando a gente pegar os símbolos, a gente já entender o que os profetas estão falando. Então, o profeta Daniel diz que vai surgir 4 chifres, que são realmente 4 generais que vão se levantar ali do Alexandre o Grande, já que ele não deixa filhos, se levanta seus imperadores, seus generais, e vão repartir seu império em 4. Porém, há um chifre que Daniel fala que é muito pequeno. Esse chifre de Daniel pequeno, muito pequeno, a gente tem que olhar para a Bíblia e ver que esse chifre pequeno está em Daniel 8. Olha só, Daniel, ele pega como se fosse uma lupa no meio do caminho, e ele separa o exemplo desse chifre, desses 4 chifres, e vai colocar o Império Grego, e ele vai trazer uma revelação. Só que o capítulo 8 de Daniel diz assim: e no 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão, após aquela que me apareceu no princípio. E aí ele vai começar a mostrar o que ele vê, que são os generais. E deles, o 8, 9, e um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul, em direção ao leste, em direção à terra agradável. E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns dos exércitos e das estrelas ao chão e os pisoteou. Então a gente já sabe aqui que a figura, quando ele fala um pequeno chifre, um pequeno poder, aqui na história nós não temos os nomes de pessoas, mas hoje nós sabemos que foi Antíoco Epifânio que fez essa proeza. É ele que vai se levantar aqui desses 4 chifres. Mas ali em 324 a.C., Daniel ainda não sabia. E porque aqui, irmãos, Daniel está no império que pertencia a Belsazar, o filho ali de Nabucodonosor. Então, nós precisamos ver aonde o profeta está profetizando. Ele está profetizando há tempos atrás, ele está profetizando ainda no Império Babilônico. E no Império Babilônico, ele consegue ver já o Império Grego, e ele consegue ver Alexandre o Grande. Porque já se passaram tempo e agora nós estamos
chegando aqui no ano de 324 a.C. Tudo isso antes do nascimento do Messias, para ficar bem claro. E aí, queridos irmãos, Antíoco IV Epifânio, ele é o pequeno chifre, ele é a abominação. E ele surge quando? Ele surge em 175 a 164 a.C. Então, ele foi o desolador, ele foi a abominação que Daniel, quando estava no Império Babilônico, ele viu. Então, tudo isso, nessa lupa que ele bota dentro do capítulo 8, ele mostra o Império Grego. E no Império Grego, ele mostra pra gente o anticristo. E ele vai dizer o que esse homem, que ele é um tipo de anticristo, ele vai fazer. Ele diz que ele vai ser um perseguidor, e é o que acontece, né? Porque Antíoco Epifânio se levanta, e quando ele se levanta, aí então não há o cristianismo ainda, mas há o povo judeu. Então ele persegue o povo judeu, que o templo está ali pronto, o templo está levantado, todos os rituais estão a todo vapor, porque há templo, né? Aí Antíoco Epifânio. Olha aí para o cronograma aí, para a linha do tempo. Então, Antíoco Epifânio é esse tipo de anticristo mostrado por Daniel. E o que eu quero mostrar dentro dessa perspectiva que eu botei no coração e peço que Deus abençoe para que você consiga ver é que Antíoco Epifânio, ele vai colocar dentro do templo dos judeus a imagem de Zeus, para que Zeus fosse adorado. Ele vai destruir, ele vai colocar uma porca para que todo o templo se torne imundo. Ele fica 3 anos e pouco, queridos irmãos, com esse templo contaminado, até que os macabeus conseguem reverter a situação. De uma guerra sangrenta, consegue tomar o templo. Vai acontecer o que chamamos do milagre, né, das luzes. Eles conseguem limpar, conseguem uma botija de azeite, acende as lâmpadas, e as lâmpadas ficam ali acesas por 8 dias. O milagre das lamparinas. Um azeite que daria para um dia consegue sustentar o fogo das lâmpadas durante 8 dias, porque 8 dias é o período que o azeite consegue ficar maduro, pronto para ser utilizado. Queridos irmãos, vocês percebam que Deus está fazendo milagre ali entre os judeus, quando Antíoco ele vai tocar no templo. Então Deus está na história fazendo milagres. E é isso que eu quero que você entenda para os últimos dias. Vamos então fechar aqui para o vídeo não ficar muito grande, não estender. Terminamos então em Antíoco Epifânio, um tipo de desolador abominável. Porém, queridos irmãos, até Jesus nascer, nós teremos um intervalo de 134 anos. 134 anos entre Jesus e esse acontecimento. Uma das festas que Jesus vai participar é a festa da dedicação, que surgiu aqui, quando essas luzes ficam ali acesas por 8 dias, surge a festa da dedicação, e o Senhor Jesus, ele vai participar quando estiver na terra dessa festa. Mas eu quero que vocês então percebam que 134 anos depois de Antíoco Epifânio, o Senhor Jesus nasce, começa o seu ministério, e mais ou menos em 30 depois de Cristo, nós vamos ver isso aqui, ó.
Mateus 24:15, que o Senhor Jesus vai falar: quando, pois, virde a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, posta no santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Queridos irmãos, 134 anos depois de Antíoco Epifânio, Jesus nos dá um alerta. Quando nós chegarmos aos tempos finais, ele diz que quando virdes a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel. Paremos aí então. Como pode ser isso? Daniel 8 já não falou do Império Grego, já não falou de Antíoco Epifânio, ele já não é, então, esse anticristo? Por que Jesus está falando de novo? Porque, irmãos, é o que eu estou dizendo. O Antíoco Epifânio é apenas um tipo. Jesus não está falando do passado. Jesus não está mandando a gente lembrar do passado, mas algo que virá no futuro. Quando ele diz para a gente, pois quando virdes a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele está nos dizendo para fugir nesse momento. Então, queridos irmãos, é uma mensagem para o futuro. É uma mensagem que o Senhor está dando para o povo do fim. Então, Daniel 8 é um Antíoco Epifânio, apenas um tipo, para a gente perceber e entender o que vem por aí, para a gente olhar para esse momento e ver o final. Jesus deu só uma noção do que vai acontecer, porque no final nós vamos ter um Antíoco Epifânio dobrado. Porque esse Antíoco Epifânio do final, que a gente não sabe o nome, mas ele vai ter um nome. Quando chegar o momento, todos saberão o seu nome. Ele estará reinando com o dragão, a antiga serpente. Então, os seus poderes serão muito maior. Então, queridos irmãos, quando nós, na linha do tempo, vamos ver Daniel 8, no Império Grego, 331 a 323 a.C., aí nós vamos ver Antíoco Epifânio em 175 a 164 a.C. E aí a gente chega no ano 30 depois de Cristo, nós vamos ver a linha do tempo. E então nós vamos ver o fim dos tempos, o anticristo, a abominação final, que está então aí após as falas de Jesus Cristo em Daniel 9. Daniel 9, ele é um profeta. Daniel 9, ele vai ter uma outra visão, a visão dos últimos dias. Só que agora, não mais no império de Belsazar, não mais no império ali babilônico. Essa visão ele tem no ano que Dário, o filho de Assuero, da semente dos medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus. Ele agora, Daniel, vai ter essa visão no tempo dos medo-persas. Era um tempo bem avançado. E nesse tempo ele tem uma profecia referente ao anticristo dos últimos dias. Já botei aqui bem explicadinho em um outro vídeo. Ele vai mostrar como é que nós vamos saber? Porque ele vai mostrar as 70 semanas e ele diz que na última semaninha, irmãos, ele diz que na última semaninha está escrito: e ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício, a abolação, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação.
aquilo determinado será derramado sobre o desolador. Então você vê que nos últimos dias, esse desolador vai fazer de novo o sacrifício cessar. Mas aí, irmãos, você olha as 70 semanas, você vai ver no 25 aqui. Saiba, portanto, entende que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, será 70 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. Então você vê que aqui Jesus morreu. E então, se Jesus morreu, foi depois de Antíoco Epifânio. Jesus morreu depois de 30, depois da sua era. E aí, ele fala, Daniel, de uma última semana. Então, cadê a última semana onde vai surgir esse assolador? A última semana onde vai surgir esse assolador será nos últimos dias. Então, queridos irmãos, nós olhamos pela linha do tempo de Daniel 8, o desolador abominável. Vamos ver em Daniel 8 que há um desolador, que hoje já sabemos que é Antíoco Epifânio. Vamos ver que se passa 134 anos, que no ano 30 depois de Cristo, ele vai falar novamente sobre esse assunto, vai nos dar dica, vai abrir nossos olhos. E aí em Daniel 9 vai finalizar na última semana falando sobre o anticristo, o abominável final no fim dos tempos. E após a manifestação do anticristo é que virá o Senhor Jesus, que será o seu retorno, como diz Tessalonicense. Então, queridos irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 2, ele diz: ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem primeiro venha apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais quando ainda estava convosco, de que vos dizeis estas coisas? E agora vos sabeis? Então, Paulo já havia cansado de falar aos Tessalonicenses sobre essa figura chamada Anticristo. Agora você pense bem, Paulo está falando nas cartas sobre a vinda desse Anticristo, mas depois de Jesus ainda, queridos irmãos. Paulo está advertindo que o Anticristo não virá. Paulo está advertindo que não haverá o arrebatamento antes que se manifeste o homem do pecado. A nossa reunião nos céus com o Senhor só se dará depois da manifestação desse homem do pecado, queridos irmãos. Então existe uma profecia cíclica sobre o anticristo, onde Antíoco Epifânio vai mostrar para a gente o que vai ser lá no final e para nos preparar para o que virá. Então, tudo que o Senhor mostrou a Daniel e foi manifesto em Antíoco Epifânio,
virá no final dos tempos, mas com uma assolação agravada pela presença do dragão, antiga serpente. Então, queridos irmãos, eu quero deixar aí para vocês a linha do templo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, queridos irmãos, deixar seu like, comentar e compartilhar esse trabalho aí para outros irmãos, para que possam entender que o que vem pela frente. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.